Sejam bem-vindos para mais uma reflexão bíblica, um estudo na Palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 11, base para nosso estudo sobre a atualidade dos dons espirituais, que é o nosso tema desta semana. Em 1 Coríntios 12 e 4, nós lemos o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E no versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ainda esse mesmo texto, na versão da nova versão transformadora, lemos o seguinte: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos, em confusão, ou no desconhecimento, ou na ignorância. Ignorar alguma coisa é não conhecer, é não saber, é não procurar saber, porque às vezes ignoramos de propósito algumas situações, algumas coisas e algumas pessoas. Mas Deus diz na sua palavra que nós não devemos ignorar vários assuntos espirituais, e um deles são os dons espirituais. Então fique atento, Deus em sua palavra nos alerta, não só aos crentes de Corinto, mas a todos nós, em todos os tempos, que não precisamos e não podemos, aliás, ignorar os dons espirituais. E por que não? Porque são para nosso benefício, são grandes bênçãos dadas por Deus, disponibilizadas por Deus, e ninguém quer prescindir desta grande bênção que Deus nos deixou para a atualidade. Dons espirituais são como ferramentas de trabalho, não são meramente para adornar a igreja, como alguém já falou. Não, não e não. São ferramentas de trabalho. Portanto, é para você e eu nos equiparmos e melhor servirmos a Deus verdadeiramente. Então nós encontramos essa expressão aqui no versículo 1, onde Paulo está, na verdade, respondendo questões. Toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios são respostas a perguntas que eles fizeram, porque haviam várias dúvidas sobre casamento, sobre outros assuntos, carne sacrificada a ídolos, e aqui o caso é dons espirituais. Se justifica realmente porque boa parte daquela gente eram provindas do paganismo. Alguns eram judeus convertidos, mas muitos provinham de um paganismo exacerbado que acontecia na igreja de Corinto, melhor, na cidade de Corinto. Então se converteram a Cristo e muitos estavam habituados, acostumados com as experiências religiosas estáticas ou em êxtase, ou ainda outro termo que usavam naquele tempo, que era o entusiasmo. E deixa eu explicar um pouquinho melhor isto para você. Os dons devem ser diferenciados, diz Paulo, em outras palavras, das experiências místicas denominadas de êxtase, que definiam lá naquele tempo como uma comunhão sobrenatural com uma divindade, uma comunhão até mesmo sensual com uma divindade, bem como também aquelas religiões pagãs não cristãs defendiam uma espécie de entusiasmo, que é o termo. E quando você busca o significado etimológico da palavra entusiasmo, é muito bonito até, porque significa ter um Deus interior, mas isso é falacioso, porque um Deus com D minúsculo pode ser perfeitamente um demônio que operava na vida de muitos deles. Ainda significa a palavra entusiasmo estar possuído por Deus. Parece bonito, mas depende de que tipo de Deus é que o ser humano está possuído. Dessa experiência adivinham muitas experiências como adivinhações, sonhos, revelações, visões. Encontramos em Atos 16, por exemplo, uma moça, uma jovem escrava que servia aos seus senhores e era também possuída por um espírito de adivinhação. Portanto, ela estava cheia de entusiasmo, ou seja, tomada por um Deus com D minúsculo, ou um demônio que a usava para adivinhações e dava muito lucro, inclusive aos seus senhores. Era duplamente escravizada pelo demônio e pelos seus senhores também. Está registrado o fato lá em Atos capítulo 16. Muitos, então, dos crentes
convertidos de Corinto vieram deste mundo habituado a essas coisas. Então Paulo está explicando para eles que falar em línguas estranhas, que profetizar, que ter dons outros como sabedoria, conhecimento e outros mais, operação de maravilhas, não tem nada a ver com o paganismo experimentado por eles lá, porque agora o que vale, versículo 2, ele diz assim: vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Dizer que Jesus é o Senhor de forma convicta e validada por Deus é só mesmo pelo Espírito Santo. E ninguém vai dizer que Jesus é anátema, ou seja, uma maldição ou algo impróprio, se tiver o Espírito de Deus, porque o Espírito, como já aprendemos, veio para glorificar a Cristo Jesus, não somente lá no tempo e nas circunstâncias que envolveram a igreja de Corinto, senão a todos os tempos há sempre alguém precisando aprender, então, sobre os dons espirituais, e aqui temos esta oportunidade, neste momento, nesta ocasião, para estudarmos este assunto importantíssimo. Uma das fundamentais verdades que nós aprendemos deste texto é que os dons espirituais não são propriedades do crente, de nenhuma denominação religiosa ou evangélica que seja em particular. Não são patrimônio nem do movimento pentecostal e nem monopólio de ninguém. Essa é a clara dedução de 1 Coríntios 12, 11, onde lemos o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como quer. Distribuindo-as individualmente, aliás, como quer. Atenção, distribuindo individualmente como quer. Aleluia. Repartindo particularmente, diz esta versão corrigida, a cada um conforme quer. Glória a Deus. O ensino claro, então, das Escrituras nesse versículo propõe, meus amados, que os coríntios estavam realmente tendo dúvidas e perguntaram sobre os dons espirituais, e Paulo está esclarecendo que quem administra, quem é soberano sobre os dons espirituais, quem é o dono dos dons espirituais, na verdade é o Espírito Santo. E daí o termo espiritual, que significa exatamente relacionado ao Espírito, é um adjetivo, espiritual é um adjetivo que se reporta a estar dominado pelo Espírito Santo. Este é o ensino. Outra coisa patente, bem clara no texto de Paulo em 1 Coríntios 12, sobre o assunto, é o fato de que muitos dos convertidos lá, então, naquele tempo, como já dissemos, eram idólatras, eram adoradores de ídolos, sem nenhuma voz, portanto, os ídolos que serviam, ou então naqueles êxtases que já mencionamos. Viviam num paganismo sem entendimento. Efetivamente, estava esclarecendo Paulo que servir o Deus vivo experimentariam, então, não aquele histerismo místico que estavam habituados, nem um simples emocionalismo, mas a manifestação espiritual inteligente, proveitosa, porque há um dos versículos aqui que diz que essa manifestação do Espírito é dada para o que for útil, para o que for proveitoso. É isso que Deus faz através do seu Espírito. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E essa finalidade útil, esse proveito, se aplica ao bem-estar do corpo de Cristo, bem como também aos crentes de forma pessoal e à comunidade também, glória a Deus. Agora, o que são os dons espirituais? Como eu disse, estamos falando para pentecostais e talvez nem precisássemos definir o que são dons espirituais, mas não custa dar uma recordada rápida o que são dons espirituais. Na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, temos a seguinte definição para dons espirituais: capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esta é a definição
da nossa declaração de fé. Portanto, são dotações ou capacitações sobrenaturais providas diretamente pelo Espírito Santo, sem intermediário, diretamente pelo Espírito Santo, na vida do crente individualmente, para que este seja uma bênção na edificação, no fortalecimento e crescimento da igreja como corpo de Cristo. Aleluia! Isso não só no tempo dos apóstolos, meus amados, mas como diz o nosso tema, a atualidade. Os dons espirituais, todos eles estão em evidência, em vigor até hoje, são atuais. E é bom que você aprenda, creia e busque, porque se não crer também não vai buscar, não é mesmo? Pois é. Agora, outra pergunta que sempre surge no meio pentecostal, quando damos essa aula ou ministramos assuntos relacionados. Quantos são os dons espirituais? Uma das questões, então, sempre em foco, sempre recorrente é essa. A Bíblia não define, na verdade, nem fecha a questão sobre isso, pois há ao menos umas 3 passagens que falam de dons espirituais. Uma delas é aos Romanos 12, 6 a 8, a outra Efésios 4, 11, e aqui, 1 Coríntios 12. Normalmente nos fixamos muito mais em 1 Coríntios 12, onde vamos encontrar os já famosos 9 dons, mas são mais que isso, não é uma lista fechada, com certeza. Os mais conhecidos, portanto, são esses que aparecem aqui em 1 Coríntios 12, 1 a 11, onde encontramos uma relação de 9 dons. Contudo, repetimos, não é uma relação exaustiva, lista fechada, não é, não. Estes 9 dons mencionados aqui nos parece ser os que estavam sofrendo algum tipo de abuso em Corinto, no seu uso, e, portanto, o Paulo está corrigindo, escrevendo, respondendo perguntas, mas corrigindo a funcionalidade destes dons lá na igreja de Corinto. Este grupo de 9 dons, é bom mencionar agora, são normalmente, só para efeitos didáticos, divididos em 3 classes. Talvez alguns já ouviram falar, outros talvez não, mas vamos mencioná-los aqui bem rapidamente também. Quais são essas 3 classes para efeitos de estudo? Primeiro, a classe dos 3 dons que manifestam o saber de Deus, a sabedoria de Deus. Nesta classe primeira estão agrupados a palavra de conhecimento, que aparece no nosso versículo 10 aqui, versículos 9, 10, 8, 9 e 10. 8 diz assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Versículo 8. Palavra de sabedoria, especialmente concedido a líderes. Esse dom para as tomadas de decisões nas lides ministeriais, mas também pode esporadicamente ser manifestado na vida individual de qualquer um dos membros do corpo de Cristo em qualquer lugar, desde que esteja subordinado à premissa do versículo 7, para o que for útil. Amém. Há um segundo dom agrupado como esta classe de dons que manifestam o saber de Deus, que é a palavra de conhecimento. Na corrigida de Almeida aparece como ciência, palavra da ciência. Este dom é utilíssimo ao crente hoje, como sempre, através do qual Deus dá a conhecer fatos, situações, circunstâncias do presente ou do futuro, que por meios naturais não seriam conhecidos pelo ser humano. Então é um dom através do qual acontecem também revelações, junto com a profecia, em conjunto com a proclamação profética, nós podemos ter a manifestação do conhecimento. É quando Deus dá a conhecer algo desconhecido pelos homens, pelas vias, melhor dizendo, puramente humanas. Um terceiro dom dessa classe são os dons de discernir os espíritos. Com esta capacitação dada pelo Espírito Santo, os crentes em geral e os obreiros em particular serão capazes de filtrar bem mensagens ouvidas, experiências vividas e experimentadas também no seu dia a dia ministerial e no seu dia a dia de fé também. Um claro exemplo da manifestação deste dom é o que aparece em Atos capítulo 16, versículos 16 a 19. Se você conhece o capítulo 16, vai lembrar que Paulo estava lá em Filipos, na cidade de Filipos. E uma moça, uma jovem escrava,
de um demônio, mas também escrava de alguns senhores que a abusavam da sua vida, da sua pessoa, usavam ela, aliás, como algo mercantil, como ganhando lucros em cima das suas adivinhações. O texto realmente diz o seguinte: seguindo a Paulo, ou seja, a moça seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Vejam, Paulo falou com o Espírito, não com a moça. Quem mostrou para Paulo que aquilo ali não era de Deus, afinal a moça está dizendo uma coisa efetivamente positiva, ela está elogiando Paulo e até ajudando o seu ministério, mas Paulo conseguiu detectar através do quê? Do dom de discernir os espíritos com toda certeza. Então, é um exemplo clássico da manifestação deste dom de discernir os espíritos. E aí nós podemos vê-lo também em prática, ou seja, a sua utilidade, quando Paulo mais tarde vai escrever uma carta a Timóteo, a primeira carta, capítulo 4, quando ele diz que haveriam espíritos enganadores. Como de detectar esses espíritos enganadores? Através do dom de discernir os espíritos. E o apóstolo João diz o seguinte: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem se os espíritos realmente são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 1. Como detectar, como provar, como testar isso, como comprovar, como filtrar essa mensagem, visto que dizem lá, em nome de Jesus, eu te mando, eu te ordeno, e muita coisa que nós ouvimos hoje em dia, eu profetizo, eu, etc. Para saber se isso realmente é de Deus, é preciso ter como nunca a atualidade desse dom. Você não acha, meu irmão, minha irmã? Há tanta coisa hoje sendo dita em nome de Deus que absolutamente nem nada que ver com a palavra de Deus, com a revelação sagrada, com a profecia maior, que é a palavra do Senhor. Precisamos desse dom urgentemente em nosso meio, com certeza. Então aqui, findou, repetindo, na primeira classe dos dons, nós classificamos como classe dos dons de saber. Entra palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e discernimento de espíritos. Na segunda classe, e é bom que eu recorde mais uma vez, estamos falando isso para efeitos didáticos, não que no texto da Bíblia Sagrada haja essa classificação e nem essa importância ou hierarquia, mas é apenas para questões didáticas. Dividimos então a segunda classe de dons, chamamos-la de os 3 dons que manifestam poder de Deus. Aleluia! Poder de Deus. É isso mesmo. Primeiro, o dom da fé, versículo 9. E aqui preciso recordar que a palavra fé na Bíblia Sagrada é muito abrangente, muito mesmo, muito amplo o seu significado. Em Efésios 2,8, fé significa salvação, ou seja, fé salvífica, como dizem os teólogos. Fé como fruto do Espírito também você encontra em Gálatas 5:22, que é muito mais o sentido de fidelidade, lá em Gálatas 5:22. Também temos fé significando todo o conteúdo doutrinário do Novo Testamento, como está em Gálatas 1:23, onde encontramos o seguinte lá: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que no passado tentava destruir. Está falando de Paulo, que uma vez perseguidor dos crentes se converteu e começou a pregar a mesma fé, ou seja, o corpo doutrinário de todo o evangelho. Contudo, a fé como dom espiritual se caracteriza como algo totalmente diferente. Nós temos ainda 2 Coríntios 13:5, que diz: examine-se para ver se realmente vocês estão na fé. Aqui a acepção da palavra fé tem a ver com o aspecto puramente espiritual da vida cristã, em contraste com o que é material. Agora sim, falando do dom da fé, mencionada como dons de poder, manifestação do poder de Deus, como dom espiritual, diferente de todo esses outros tipos de fé que já encontramos. Esta é uma fé chamada de fé especial, fé miraculosa, que opera em conjunto com outros dons, como, por exemplo, a profecia, a operação de maravilhas, por exemplo. Né? Então, há várias maneiras de expressar a fé. O segundo dom
classificado como dons de poder, é o dom de curas, que está no plural, dons de cura. E a cura divina é um dos temas mais presentes no verdadeiro pentecostalismo, tanto é que teremos mais adiante uma lição exclusivamente falando sobre cura divina. E é naturalmente na soberania do Espírito Santo que ele opera esses dons. Aqui temos uma concessão divina e soberana, portanto, do Espírito Santo. Não é um dom residente em alguém, não é propriamente bíblico achar ou entender que alguém tem o dom, possui o dom de cura. Na verdade, quem possui o dom é o Espírito Santo, ele usa alguém com esse dom para curar dentro da sua soberania. Não lemos no Novo Testamento que alguém possuísse esse dom de curas, mas tal como os demais dons, trata-se de uma manifestação em alguém para benefício de outrem na congregação ou na comunidade dos salvos também. Aleluia! Nós encontramos vários casos, tanto nos evangelhos quanto em Atos e também nas epístolas, sobre a manifestação da cura. Por aparecer, aliás, desculpe, por estar escrito na Bíblia como plural, dons de curar, se diz que esse dom é multiforme na sua constituição e nas operações, constituindo um alento maravilhoso para aqueles que estão doentes ou que estão sofrendo com algum tipo de dor, qualquer que seja. São manifestações, então, do poder de Deus pelo Espírito para a cura de doenças e enfermidades do corpo, da alma e também do espírito. As maneiras como Deus usa o dom de cura, usa alguém para curar, são variados. Em Atos 9,34, por exemplo, Pedro usou a palavra, ele apenas disse para um rapaz chamado Enéas: Jesus Cristo cura você, Enéas. Levante-se, arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou, diz o texto lá de 9,34 de Atos. Em Atos 14, 9 e 10, temos um outro exemplo na cidade de Listra, onde Paulo igualmente curou, ou melhor, foi usado por Deus para curar um outro homem só com a palavra, sem cerimonial, sem imposição de mãos, sem nada. Mas também há a imposição de mãos mencionada em Marcos 16 e 18, que diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém. O terceiro dom, que é classificado normalmente como dons de poder, é operação de maravilhas, que está no versículo 10. Uma maravilha na Bíblia significa algo extraordinário, sobrenatural, surpreendente, um prodígio espantoso, operado incontestavelmente por Deus. Realidades como a cura do cego de nascença, em João 6, João 9, aliás, a multiplicação dos pães por Jesus em João 6, o sol e a lua que pararam para Josué por uma palavra sua lá em Josué 10, e assim por diante. São alguns exemplos de dons de maravilha. E na história da igreja nós temos várias operações de Deus dando, por exemplo, órgãos novos para corpos doentes, restaurando membros físicos de muitas pessoas que não os tinham, ou então tinham parte, estavam mirrados, com uma mão mirrada de alguém curado por Jesus. Enfim, maravilha. Dom de maravilha é um portento, uma maravilha, algo sobrenatural, indiscutível, é a operação de maravilha. E chegamos ao terceiro grupo, ou classe de dons, que são chamados de 3 dons que manifestam uma mensagem de Deus, também conhecidos como dons de inspiração ou de elocução. São eles, bom, isso é um alerta, né, para ser dado aqui, precisa ser dado, é a respeito destes dons que ocorriam lá em Corinto e em nosso tempo também, os maiores abusos e as maiores desordens. Estamos nos referindo à profecia, ao dom de línguas e à interpretação. Muito bem, profecia então, primeiro desses dons. Quando este dom igualmente precisava e precisamos também entender, alertar que há uma diferença entre o ministério de profeta e o dom de profecia. Enquanto o ministério é algo residente na pessoa, ele recebe o ministério para estar com ele, dado por Deus. O dom de profecia não é assim. Ele é congregacional, é esporádico e é momentâneo.
O dom da profecia, explicou Paulo, se presta como função principal os três fatores que aparecem em 1 Coríntios 14, 3, que diz: o que profetiza, edifica, exorta e consola a igreja. Amém. Algumas coisas a mais dessa relevância são interessantes considerar sobre o dom da profecia. Uma das realidades é que ele não tem o mesmo peso ou grau, por exemplo, da profecia canônica escrita, ou seja, a Bíblia Sagrada. Conforme 1 Coríntios 14, 29, Paulo diz: ou que 2 ou 3 profetizem e os demais julguem o que for dito. Julgar é fazer uma avaliação se aquilo realmente é de Deus. Com o quê? Com o discernimento do Espírito para ver se realmente é de Deus. Se há necessidade desse julgamento, é porque realmente pode acontecer falhas e excessos e exagero. Mesmo porque sai perfeito das mãos de Deus, passa pelo canal humano e pode se contaminar até chegar lá na audiência, na pessoa que vai ouvir. Portanto, o conselho de Paulo: filtrem, julguem. Amém. 1 Pedro 2, 20 e 21 fala da inspiração das Escrituras, que é diferente. Outra coisa interessante é que, diferente dos profetas do Antigo Testamento que eram consultados, você não encontra ninguém, absolutamente ninguém, consultando alguém que tenha ou seja usado com o dom da profecia no Novo Testamento. Amém? A variedade de línguas são expressões de um dos dons que expressam também essa pluralidade de comunicação. É um milagre que ocorre com a língua, ou seja, com expressões vocais variadas. Línguas que o autor, ou melhor, que o falante nunca aprendeu, nunca estudou. Algo precisa, portanto, ser esclarecido aqui também. Nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo falam em línguas, ou seja, são usados com o dom de variedade de línguas, porque uma coisa é o língua estranha como sinal do batismo com o Espírito Santo, e outra coisa é o dom de falar em línguas, quando há, então, uma mensagem a ser entregue para a igreja. Há diferença, portanto. Quando está em evidência o dom de variedade de línguas, entendemos que há uma mensagem, portanto, a ser interpretada. E aí entra o último dos dons, que é o de interpretação de línguas ou das línguas. É um dom de manifestação vocal naturalmente sobrenatural, ou seja, gerada pelo Espírito de Deus. E não se trata de tradução, porque tradução trabalha com palavras, mas interpretação trabalha com a ideia da mensagem que está sendo vocalizada. O dom espiritual da variedade de línguas, quando interpretado, assemelha-se à profecia, mas não é mesmo que profecia, só para lembrar. Mais uma vez, vejamos os textos de 1 Coríntios 14, que diz: eu quero, porém, irmãos, todos falem línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que ele interprete para que a igreja seja edificada. Por isso, quem fala em línguas, ore para que a possa interpretar, diz lá o versículo 13. Que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele traz línguas, ainda outro traz a interpretação. Tudo seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas, que sejam 2 ou 3, quando muito 3, e isso sucessivamente haja quem interprete. Mas se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se não houver intérprete, quem tem ou que está sendo usado com dom de línguas, diz Paulo, deve falar em tom mais baixo e não direcionar-se à igreja para ser ouvido por todos. Fale com Deus, diz ele, entre você e Deus. Por tudo isso, meus amados, nós terminamos dizendo que é necessário, mas necessário mesmo, que os dons espirituais estejam em operação na igreja hoje. É importante, e Deus diz que não quer que sejamos ignorantes, que esses dons eram para a igreja de Corinto, mas é para todos nós também. Que Ele nos ajude e que na sua soberania o Espírito Santo continue usando você e a todos com esses maravilhosos dons para a glória do seu nome e edificação do seu povo. Amém.